Olá, tudo bem? Eu sei que você leu o título desse vídeo e ficou curioso para ver e clicou e apareceu esse cara aí na tua tela. Mas eu só apareci aqui para te dizer do que se trata. Meu nome é Mário Márcio e eu sou um dos organizadores da Academia dos Novos Diabéticos. E esse vídeo é a gravação de um dos encontros online que nós organizamos todos os meses. E esse encontro foi bem bacana porque a gente teve a participação da Noeli Dantas, que ela é DM1 desde 2015 e também é nutricionista. E ela preparou um material muito bacana para a gente, apresentou, falando justamente sobre tudo que você precisa saber sobre adoçantes. Então continua aí, acompanha, que tá bem bacana. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Noeli, eu sou nutricionista e eu sou DM1 também desde o ano passado. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adoçantes. Não é nada extraordinário, as informações que eu separei para vocês não são nada demais, são coisas que se você pesquisar você consegue encontrar. Mas são coisas que são muito importantes para a gente, né? Porque a maioria dos diabéticos usam muito adoçante. Então, tem coisas que são pertinentes para a gente saber para não estar atrapalhando o nosso tratamento, né? Existem diabéticos que não podem tomar certos tipos de adoçante. E eu acredito que a maioria das pessoas não saibam disso. Então, existem dois tipos, né? Os adoçantes calóricos e os não calóricos. E também tem um outro tipo que eu gosto de falar que são os adoçantes naturais. Na verdade, só tem um, mas vamos falar um pouquinho dele também. Então, tem a sacarina, o ciclamato, o acesulfame, o aspartame, que é muito polêmico. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A sacarina, ela adoça 200 vezes mais que o açúcar e ela pode ser usada no forno, né? Ela aguenta tranquilamente altas temperaturas. É um adoçante sintético, né? Extraído de um derivado de petróleo. Muita gente se assusta quando escuta que um adoçante é feito à base de um derivado de petróleo, mas é isso mesmo. Ele possui o sabor um pouco amargo quando muito concentrado. Quando você coloca bastante, ele fica amargo, fica aquele sabor típico de adoçante, aquele sabor residual que é ruim. Gestantes e crianças devem evitar. Depois eu explico por quê. O ciclamato é outro tipo de adoçante não calórico, sintético, né? Que adoça de 20 a 50 vezes mais que o açúcar branco. E ele também é derivado do petróleo. É muito rico em sódio, que também deve ser evitado por gestantes. Quando eu falo que deve ser evitado por gestantes, o que eu quero dizer? Não é que existam estudos que comprovem que ele faça mal ao feto, que gere aborto ou que gere malformação. Pelo menos não em seres humanos, né? Existem estudos que até relacionam ele com uma formação, mas estudos feitos em ratos. Por isso que a Anvisa, os órgãos de saúde, não proíbem a venda. Mas eu gosto de falar porque é importante, né? É um negócio sintético, a gente não sabe muito bem o que ele pode causar no organismo, porque não existem estudos conclusivos com relação a isso. Tem um outro tipo de adoçante, que é o acesulfame. Ele é um adoçante à base de sal de potássio e é eliminado pela urina em 24 horas depois que você consome. Suporta bem também altas temperaturas, pode ser utilizado por gestantes esse. Pessoas com insuficiência renal, não é bom utilizar por causa da quantidade de potássio, tá? Depois eu vou falar um pouquinho dos diabéticos que têm problema renal, que têm problema de coração, quais os adoçantes que essas pessoas têm que evitar. E tem também o aspartame que é bem polêmico, né? Ele adoça bastante também, mais ou menos 220 vezes mais doce que o açúcar.
Ele também não é metabolizado pelo organismo, também é secretado com 24 horas depois que você consome. E pode ser usado no forno também. Ele suporta, bem como eu falei, altas temperaturas, né? Não pode ser usado por pacientes com fenilcetonúria, porque ele tem essa substância na composição. Fenilcetonúria é uma doença congênita bem rara, que é quando a pessoa não consegue metabolizar a fenilalanina. Mas a gente nem precisa saber disso, tá? Tem a sucralose também, que é um adoçante sintético, que adoça mais ou menos 600 vezes mais que o açúcar. Também não é metabolizado pelo organismo, também é eliminado em 24 horas. Pode ser usado no forno também, ele suporta altas temperaturas muito bem, não dá cárie. Pode ser usado por gestante, pode ser usado por diabético e até por crianças. Todo mundo conhece a sucralose, né? Eu acredito que todo mundo já tem usado, porque é bem famoso e é um dos mais indicados. Tem também o esteviosídeo, que é, na verdade, o nome do adoçante natural, que é a base daquela planta, né? A Stevia rebaldiana. Mais ou menos assim o nome. É o nosso adoçante natural, que é a base de uma planta, né? Ele é o meu preferido por ser natural. O problema do Stevia é que ele tem um sabor residual bem característico. E a maioria das pessoas que prova não consegue se adaptar por causa disso. Então, ele é complicado por causa disso. Eu sempre uso 2 tipos, né? Que é a sucralose e o stevia. E são os que eu indico mesmo para as pessoas, assim, sem medo de dar nenhum problema. Porque são adoçantes que não têm sal, não existem estudos nem com animais, nem com seres humanos que relacionem ele com algum tipo de doença, nenhum tipo de câncer. E isso é um ponto positivo, né? A gente tem que, enquanto não tem estudo, a gente tem que usar. Tem os adoçantes que são os calóricos também. Os adoçantes calóricos, eles não são uma boa opção para pessoas que têm dietas restritivas em calorias. Por exemplo, o Will, a Dani, que estão sempre aí falando que querem perder peso. Adoçante calórico é só uma caloria a mais que você vai colocar, então eu não acho interessante a gente estar usando, né? Até porque uma caloria vazia, né? Não tem porquê a gente inserir na dieta. Tem vários tipos, tem o sorbitol, frutose, lactose, que é o açúcar do leite, tem o manitol, o xilitol, tem um que é a base de xilitol, da Essentia Pharma, que eu gosto muito, só que ele é bem caro, mas ele é muito bom. Agora, eu vou falar um pouquinho, antes de abrir para as perguntas, das complicações do diabetes e dos adoçantes que a gente deve evitar no caso dessas complicações. Por exemplo, é muito comum um diabético que não se cuida ter doença renal. E tem alguns adoçantes que pioram esse diagnóstico, né? No caso da sacarina, do acesulfame e do ciclamato, eles são adoçantes que não podem ser usados por pacientes diabéticos que têm problema renal. Por quê? Eles contêm muita quantidade de sódio e de potássio. Isso pode piorar bastante o tratamento. Então é bom ficar de olho, é bom levar essa informação, porque muita gente comete esse erro, né? Não lê, pensa que a adoçante é tudo igual e acaba piorando o tratamento. Como o paciente diabético, ele é um coronariopata em potencial, né? A gente tem que ficar de olho nisso, cuidar bem do coração,
O paciente diabético, ele tem que ter um estilo de vida, assim, bem saudável, né? Dieta saudável, balanceada, pobre em sódio, tem que fazer atividade física regularmente e tem que ficar de olho no sódio. E alguns adoçantes têm bastante sal, então é bom a gente ficar de olho mesmo, que, como eu já falei, no caso a sacarina, clamato e a sulfame. Esses é bom a gente evitar. Mesmo que a gente não tenha complicação, ninguém vai ter aqui, se Deus quiser. Mas é bom a gente já evitar, né? Não tem nada a agregar. Vamos usar outras opções, vamos usar o stevia, a sacarose, que não tem sal. Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. É bem básico, como eu falei, são informações simples que você pesquisando dá para saber. Eu acho importante a gente se informar sobre isso, né? Como eu falei, às vezes a gente pensa que não faz diferença, mas faz sim, principalmente para a gente. O paciente diabético, ele tem que saber a diferença dos adoçantes. E uma coisa que eu vi no vídeo do Will, que é bem legal que ele falou, que é uma dica para a gente revezar no adoçante, nunca ficar usando o mesmo. Isso é muito importante. Sempre usar 2 tipos de adoçante, tá? Mesmo que você tenha preferido, acabou, compra um diferente, tá? Gente, não tem estudo que comprove nada no ser humano que um adoçante pode fazer mal. Então, para evitar qualquer tipo, isso é muito importante, tá bom? Legal. Noeli, você falou que para a gente dar preferência aos adoçantes naturais, né? Aí você citou o stevia, né? Stevia. Você falou um outro ou foi só o stevia? Eu perdi. Só o stevia. Só o stevia, né? Esse é o para a gente dar preferência mesmo, né? Isso. Entendi. Só que o stevia tem o sabor meio ruinzinho, né? Eu tenho ele aqui em casa, eu vou mostrar o que eu uso. Pode mostrar a marca? Pode. Depois Olha, a gente pede um jabá. Tá? Pede um jabá. Eu uso esse aqui. Qual que é esse? Eu gosto. Stevia. Eu gosto. Assim, eu não sinto sabor residual, mas isso é pessoal mesmo. Tem gente que não se adapta ao stevia. Mas mesmo assim, não pode usar só um. A maioria das pessoas prefere sucralose. Só que é aquilo que eu falei, né? É bom revezar. Então eu uso sucralose e uso esse aqui. Legal. E o que a gente ouve falar, então, da ligação entre alguns adoçantes e o câncer ou outras doenças, não tem nenhum estudo que realmente comprove isso? Então, tem estudos, só que são estudos feitos com ratos. Eu estava fazendo a pesquisa para falar sobre isso hoje, e eu encontrei um estudo muito bacana, se vocês quiserem depois eu mando, que ele relaciona o aspartame com insuficiência renal de ratas. Mas é como eu falei, são estudos feitos com animais, na maioria dos casos com ratos, entendeu? Entendi. Eles pegaram acho que 15 ratinhas grávidas e deram aspartame para elas lá durante um tempo, e eles verificaram com o tempo que elas tiveram falência renal. Entendi. Então, as pesquisas não são conclusivas, né? Apesar dela... Não. É isso? A SBD até tem um posicionamento sobre isso, sobre o aspartame. Só que esse arquivo está indisponível no site e eu não consegui ler para falar aqui para vocês o que a SBD disse sobre isso, entendeu? A minha dúvida é assim, eu uso só o Linea, que é aquele da gotinha. Eu perdi, na verdade, a hora que você falou que tem que trocar, tem que usar 2. Aqui em casa tem o Stevia e esse Linea. Se eu usar os 2, tá bom? Que não pode usar sempre o mesmo, sabe? Passar meses usando o mesmo adoçante. Entendi. Eu vou então fazer isso. Eu vou trocar os 2, então vou usando um, usando o outro.
Os dois são bons, na verdade, né? Eles adoçam bem. Noeli, e o que tu indica para adoçante culinário? Porque eu não sei, aqui eu só encontro duas marcas. Eu encontro aquela Tal e Qual e um outro que eu compro que é misturado com stevia. Só que ele tem ciclamato, maltodextrina, tem vários produtos, assim. Eu nunca sei qual é que é o melhor, porque eu sei que não deve usar adoçante em gotas para cozinhar, por exemplo. Então, fica o que eu uso? O que é melhor? Bom, tem vários adoçantes bons que aguentam altas temperaturas, né? Então, o que a gente faz? Você tem que procurar a base de sucralose ou a base de stevia que aguente altas temperaturas. Eu não conheço adoçante de forno porque eu não cozinho, então não conheço, não posso assim indicar com propriedade. Eu sei que existem adoçantes de forno, esses adoçantes calóricos, como o xilitol, eu sei que tem um muito bom para forno à base de xilitol, só que ele tem um pouquinho de caloria, né? Acho que isso... Mas o xilitol, ele não aumenta a glicemia, ele só é calórico. Só é calórico. Isso que eu falei, e por isso que eu falei, porque tem pessoas que não querem saber, sabe? Assim, que não querem colocar a caloria mais na dieta. Ah, mas se ele super adoça, nem vai usar tanto dele assim, né? Em tese, vai usar menos até do que o açúcar. Adoçante de forno é mais testando para saber. Porque corre o risco também de ter aquele sabor residual, né? Sim, bastante. Então, é interessante só comprando e testando para saber. Mas, assim, eu sempre recomendo, Dani, pra gente, os que não tem sal, entendeu? Os que não tem sódio. Porque não é interessante pra gente estar consumindo esse sal extra. Entendeu? E você, desculpa, Dani, posso perguntar ou ainda vai? Não, pode perguntar, Mário. Você falou a respeito do sódio, né? Que as pessoas com DM1 precisam evitar, né? Na verdade, as pessoas, de uma maneira geral, devem prestar mais atenção na ingestão de sódio. Mas por que, em especial, o DM1 precisa ter mais atenção do que o normal? Eu fiquei curioso para te perguntar isso. Por que a gente precisa prestar mais atenção no consumo de sódio? Eu falei sal, não, sódio, né? Enfim. Sódio. Bom, porque, como eu falei, nós somos pacientes cardiopatas em potencial, né? Nós temos uma porcentagem bem maior de ter problemas cardíacos do que pessoas que não têm diabetes. Então, a gente tem que se preocupar muito com essa questão do sódio. Por que diabético tem que evitar adoçante com sódio? Porque é algo que não vai te favorecer em nada. Que pode piorar as chances de você ter problema cardíaco, entendeu? Já que nossas chances são tão elevadas, entendeu? Ah, tá. Então, no caso, o consumo de sódio está relacionado à cardiopatia e como o diabetes está relacionado também à cardiopatia, então são dois fatores atuando em prol da cardiopatia, então a gente precisa tomar conta, além do diabetes, também tomar conta da ingestão de sódio. É isso? Entendi direitinho? Isso. A gente já tem uma probabilidade maior de ter cardiopatia, né? Então, a ideia é evitar consumir sódio. Evitar o máximo possível. Legal. Entendeu? Entendi. Uma pergunta, hein? Pode falar? Pode falar. Nem pergunta não, porque tem muita gente que não gosta, né, do adoçante justamente por causa do gosto e acaba indo, optando por açúcar mascavo, açúcar magro, açúcar fit. Fala um pouquinho pra gente das doideiradas que pode acontecer com isso. Bom, o açúcar mascavo, gente, é uma bomba, assim, é um problema. Porque o que é o açúcar mascavo? Qual a diferença do açúcar mascavo para o açúcar branco? Ele não passou por aquele processo de refinamento
e ele não perdeu vitaminas, minerais, entendeu? Mas isso não significa que ele seja de baixo índice glicêmico. Ele altera a glicemia, sim. Então, eu acho que pra gente não é uma boa indicação. A não ser que você queira tratar uma hipo. Aí sim. Mas utilizar como se fosse adoçante para não alterar a glicose não é uma boa. Altera mesmo. Eu sempre digo para quem me pergunta que açúcar mascavo é que nem tipo um açúcar integral, assim como o arroz integral está para o arroz branco, o açúcar mascavo está para o açúcar refinado, para a pessoa entender que tipo é açúcar. É açúcar. Mas o índice glicêmico dele é tão alto quanto o do açúcar refinado, né? O açúcar normal. Então, ele só é mais saudável para quem pode comer açúcar. Para quem pode comer açúcar, é uma melhor opção do que o açúcar branco, né? Mas pra gente não faz diferença porque ele vai alterar a nossa glicemia da mesma forma. Oi, gente. Para tratar hipo, eu costumo tratar com açúcar orgânico e eu tenho gostado muito. Eu acho que ele tem menos carboidrato do que o branco. Eu acho que, assim, só por ser orgânico, né, já é melhor que o branco, refinado, né? Ou não? Não sei. Sim, é melhor que o refinado. Só que é aquela coisa, né? Não dá para usar no dia a dia para adoçar nada, para tratar hipo mesmo. Claro, só para tratar hipo mesmo. Então, o bom, então, é sempre, para tratar hipo, apenas optar pelos orgânicos e mascavo também, porque eu nunca usei o mascavo, não sei nem se é bom. É bem bom. Eu tenho. Você trata hipo com mascavo? Não, nunca mais comi, Bia. Faz 4 anos que eu não como. É tipo é verdade. Né, Dani? É tipo um açúcar queimado. Com um sabor até meio de mel, assim. Eu colocava ele no iogurte. Eu achava muito bom. Vou provar. Pra tratar hipo apenas. Vou provar. Eu tenho aqui em casa a seca que eu não uso. Acho que tá até estragando. Fala, Renan. Perguntou alguma coisa? Oi, desculpa. Não, eu falei que o açúcar mascavo fica bom para fazer bolo. Mas ele aumenta bastante a glicose. Porque o índice glicêmico dele é tão alto quanto o açúcar refinado. Acredito eu, né? Quantidade de adoçante. A respeito da quantidade, assim. Indicação de uso da quantidade, é isso? Isso. Indicação de uso de adoçante? Isso, De adoçante? Isso. Bom, tem um cálculo. Na embalagem do adoçante sempre tem um valor de uso diário. E lá você vai calcular esse valor pelo seu peso. Tipo assim, tem um valor em miligrama e você multiplica pelo seu peso. Por exemplo, eu tenho aqui o da sacarina. O valor da sacarina é 5. Em toda a embalagem tem, tá, gente? O valor de uso diário. Aí você multiplica pelo seu peso. Por exemplo, 5 vezes 60 vai dar o quê em miligramas? Potássio, se manifesta aí. 300. Bora aí. 300 mil. Não achei isso aqui no meu adoçante culinário. Chateado. Não achou? Não diz a quantidade recomendada. Sempre tem na embalagem. Normalmente vem. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Super explicou. Gente, eu tô com hipo. Eu esqueci, eu tô aqui assistindo, eu esqueci de comer. Já comeu hipo? Já comeu? Não, vou comer. Esqueci. Então Eu vai. comi, Eu sempre agora. esqueci. Eu Vai sempre agora. como. Tô comendo já. Eu e o William nunca esquecemos de comer. Quem tá falando que eu não tô vendo? É o Renan.
Ah, tá. Eu vou comer aqui, ó. Caraca, Vamos ver ao vivo pra gente ver. tem 15 gramas, certo? Thay, a Thay tá sem microfone. Manda a tua pergunta no chat, que a gente lê aqui. Tá? Vou olhar esse xilitol aí. Eu tava mesmo olhando ele hoje, mas como tinha caloria e tal. Mas esse aqui que eu uso culinário também tem calorias. Ele tem 36 calorias por colher de sopa. Não é muito, mas E se você sabe a caloria diária da sua dieta, se você tem um bom controle que você tem, então dá pra usar. Geralmente eu uso ele para fazer bolos e coisas assim. Daí acabo fazendo o cálculo no aplicativo que eu uso e ele calcula quantas calorias tem por porção. Então eu não me importo que tenha caloria, eu quero que seja bom para a minha saúde, né? Vou olhar esse Não é? Sim. Você conhece a Essentia? Sim, A conheço. Essentia Fá? Uhum. Então, eu gosto muito dos produtos deles, são muito bons mesmo. Tem até um achocolatado, gente, zero, que é o meu sonho, mas eu nunca tive coragem de comprar, porque é bem caro. De verdade. O adoçante deles, olha aí o adoçante deles na internet. É o Sweet alguma coisa. E eu ganhei umas amostras uma época. E eu gostei muito, mas também tem um valor bem caro. Ô, Noelle, Oi. se você explicou, perdão, eu não consegui, eu não peguei a parte, mas por que que restante não pode, tem que evitar o adoçante? Eu devo ter perdido, se você explicou. Então, quem é? É Não tô isso. conseguindo Isabela. ver. Isabela. Isa. Oi. Então, é aquilo que eu falei. Tem estudos com animais grávidos fazendo uso desses adoçantes. E eles observaram alterações no feto, né? Então, por isso, as pessoas não indicam que a gestante faça uso de alguns adoçantes. Na verdade, assim, nem é indicado, não, eu nem indico as gestantes utilizarem nenhum adoçante no primeiro trimestre da gestação. Porque, assim, não existe nenhum estudo que comprove ou não se faça mal, entendeu? Então, é melhor evitar, tipo, já que não tem nada comprovado, é melhor evitar. Entendi. Em todas as aulas que eu vi sobre adoçante, eles sempre falam a mesma coisa. O uso de adoçantes não deve ser indicado por gestantes, pelo menos no primeiro trimestre de gestação, pela falta de estudos conclusivos que relacionam o adoçante na formação de feto, a abortos espontâneos, entendeu? Entendi. Tirei essa dúvida, Custa R$54 o xilitol. né? Quantas gramas? 300. Pouco, né, gente? Pouco, esse aqui que eu compro tem 400. E, tipo, minha mãe compra direto do fornecedor, então é muito barato. No supermercado acho que deve estar uns 15, minha mãe deve pagar, tipo, uns R$9 por uma lata. Então, né. Desculpa, pessoal, vou continuar usando este. É caro. É muito caro. Mas, assim, é bom provar, né? É bom conhecer. Gente, mas então, o que eu ia falar, é bom experimentar, né? Mas aí se você gostar, como é que faz? Alguém mais tem alguma pergunta a mais para fazer para a Noelle a respeito dos adoçantes? Eu fazia isso em texto, né, do Elipo, e postar lá no grupo para quem não pôde participar, ou até pra gente, para depois dar uma olhada. Nossa, Geraldo, eu acho que vai ficar até quer falar? melhor
eu acho que vai ficar até bem mais explicadinho, porque às vezes a gente falando não consegue expressar. Que eu tenho dificuldade em lembrar do nome comercial com o nome... Até porque as marcas são diferentes, né? Tipo, às vezes aqui no Sul vende uma marca que não vende em outro lugar. Então, seria legal para olhar daí depois fazer a análise dos adoçantes no supermercado. Vou fazer e vou com as principais informações e vou postar no grupo. Acho que fica legal. Eu já tinha até pensado nisso antes, porque falando fica muito vago, né? Dá para esquecer rapidinho. Sim. Gente, não é sobre adoçante, mas falando sobre doce, essas coisas, aquele Todd Diet, que é do Gold, eu acho, né? Eu vi uma coisa na internet que parece que ele tem açúcar. É verdade? Sim, eu acho que ele é só light, ele não é diet. Ele só tem redução. Eu nunca provei, gente. Gente, eu nunca precisei comprar nada light nem diet na minha vida de diabética. Eu não uso essas coisas. Eu acho que o Gold não tem açúcar mesmo. Eu acho que ele é adoçado com adoçante. O Gold não. O Gold é totalmente diet. Ele não tem açúcar. Eu vi na internet que ele tem. Vocês não usam cacau, gente? Não, é que tava rolando uma imagem na internet dizendo isso é mentira, o Gold tem açúcar porque ele contém carboidrato. Só que é porque tem muita gente que não é diabético que está utilizando o Gold achando que está fazendo grandes coisas para emagrecimento. E, na verdade, o Gold é um produto feito para diabéticos, não é para emagrecer. Então, ele não tem adição de açúcar nos ingredientes dele. Diabéticos podem usar, mas ele tem carboidrato. Eu fiz aquele brigadeiro de banana do Will, gente, muito gostoso, com Gold. Comi o negócio todo, nem alterou a glicemia. Então, a prova aí de que o Gold não aumenta muito a glicemia, não. Porque quando eu descobri também, eles me davam leite desnatado e só Gold. Eles não deixavam eu tomar mais nada. E na hora que eu vi, eu falei, mas como assim? No hospital me deram? Então estavam me dando negócio com açúcar? Quase morrendo? Não, é só porque ele tem carboidrato. Daí fizeram esse post sensacionalista aí, tipo, você está igual ingerindo açúcar. Só que ele não é light, não é pra ter pouca caloria. Ele só não tem açúcar. Inclusive o Gold é uma delícia. Pra quem usou. É muito bom. Propaganda, né? Vou cortar isso. Ou então vou mandar para eles e vou pedir um jabá pra gente. O Gold é realmente muito bom. O sabor dele é diferente, mas é diferente do Nescau, por exemplo, mas eu não tomo leite com achocolatado. Então ele é adoçado com qual tipo de adoçante? Porque eu nunca reparei. Uma boa pergunta. Alguém sabe? Olhar. Como? Eu gosto dele porque ele não fica... Ele fica... Tipo, fica homogêneo, sabe? Quando eu usava aquele linha, ficava umas pedras de chocolate. Horrível. Gente, o Gold não fica assim. Comprem cacau só. Maltodextrina, edulcorante, ciclamato de sódio, aspartame, sacarina sódica e acesulfame de potássio. Agora o que agora traduz. O que a nossa Nutri diz a respeito agora? A gente acaba... O problema dele é ele ter aspartame. Ele tem ciclamato, aspartame, sacarina e maltodextrina. O ciclamato, o aspartame e a sacarina são os que têm mais sódio, né? Então, dá uma olhadinha no teor de sódio, deve ter bastante. Em 2 colheres de sopa tem 19 miligramas de sódio. 1%. Nossa. Até que não achei tanto, porque esse culinário que eu uso puro, ele em 1 colher de sopa ele tem 14 miligramas. Então, esse tem bastante sódio. Meu médico, quando indicou o Gold, ele falou que era para usar menos de 1 colher de sopa. Ele falou que é só para você sujar a colher e colocar no leite, que já é o suficiente. Justamente por causa de um monte de adoçante. Caraca, isso é verdade. Eu também não boto 2 colheres não, porque eu acho que fica muito doce. O modo, acho que a Dani que tá com ele na mão, acho que no modo de usar dele diz para usar 2 colheres de sopa, né? 2 colheres.
Eu também acho muita coisa. Demais. Eu uso 2. Eu uso 2, Eu também usava. Eu não utilizo ele. Tá se abusado. Só que depois eu não comprei mais. Mas, um copo de 200 ml de leite, eles recomendam 2 colheres de sopa de achocolatado. Fica doce demais, mas é gostoso. Demais. E essa dosagem de 2 colheres de sopa tem 19 miligramas de carboidrato. De sódio, né? Uhum. Entendi. Enquanto o teu adoçante natural, em 1 colher de sopa tem 14, não é isso? Não, ele não é 100% natural, ele é misturado com stevia, mas ele também tem ciclamato e... Deixa eu ver o que mais. Maltodextrina e ciclamato. Comparando um com o outro, esse daí tem bem mais, né, Dani? Mas... esse aqui tem bem mais, só que isso aqui adoça muito. Ele para adoçar 1 colher de açúcar é igual a 1 colher de adoçante. Eu, utilizo 1/3 quando eu faço alguma receita. Mas numa escala geral, né? Isso é muita coisa? Né? O adoçante da Dani tem outra finalidade, né? Por isso que as quantidades de sódio são bem diferentes. Sim, uma colher de... Eu, numa receita de bolo inteira, geralmente uso 4 colheres de sopa dele. Geralmente o bolo dá umas 12 fatias, então... Ah, tá. Não é uma coisa super significante, assim. Tá, então de uma maneira geral a pessoa acaba consumindo menos sódio do que num copo de chocolate, né? Porque a pessoa vai comer muito menos, não vai comer o bolo inteiro, né? Então no bolo inteiro você tem 4 colheres e cada uma tem 14 miligramas de sódio, mais ou menos. No achocolatado sozinho, se a pessoa usar menos que uma Coca Zero. Uma colher vai ter tipo 9 miligramas. Menos que Entendi. E Noeli, numa escala geral, isso é muita coisa ou é aceitável? Qual a quantidade? Essa quantidade de 19 miligramas para 2 colheres de sopa, por exemplo. De sódio. É muita coisa. No achocolatado? É. No achocolatado? Isso. Olha, eu acho que sim, que é um valor considerável. Acho que a gente tem que evitar, né, essas coisas. Tem achocolatado, diet. Tem umas marcas que eu não lembro o nome agora, mas são tipo assim, 70% cacau, sabe? E são adoçados com stevia. Então não tem nada de sódio, praticamente nada. Então esse é um achocolatado que eu não uso, não vou recomendar. Acho que tem outras opções mais possíveis. Desculpa, você recomendou o uso do cacau em pó, né? Isso. O cacau é maravilhoso, tem gosto de chocolate, Sim, é antioxidante, é uma das frutas, né, mais antioxidantes que existem, e tem gosto de chocolate, gente, só não é doce, você só tem que acertar no adoçante, só isso, e é acessível. Cacau em pó é super barato. Legal. Dá para colocar. Dá para tomar no leite, dá para colocar em vitamina, em receita. Dá para fazer panqueca de banana com cacau em pó, que são receitas de baixo carboidrato, muito saudáveis para a gente. Gostoso. E, assim, principalmente acessível, né? Só tem super barato. Marca, né? No Lip tem algumas marcas que tem, tipo a do Padre lá, que eu acho que é Nestlé, tem um pouco de açúcar, então tem que ficar ligado, dar uma lida nos ingredientes do cacau, porque nem todos são puros, né? Cacau em pó é industrializado. Eu sempre compro na Casa da Farinha, que é assim, a granel, sabe? Eu vou lá e peço uma quantidade e a moça me garante que é 100% cacau. E assim, eu nunca notei nenhuma alteração na minha glicose. Assim, eu confio, né? Mas não dá para ter 100% de certeza. Mas industrializado eu nunca comprei, de verdade. Acho que é até mais caro.
Eu compro. Mas depende. Coisa natural também. Eu sempre compro a granel mesmo. Não tem nem embalagem, está num saquinho, sim. E rende. Nossa, gente, creme de leite. Você faz uma calda de creme de leite com cacau em pó. Fica muito gostoso. Fica doce. Não fica doce. Mas fica com sabor de chocolate, sabe? Tipo chocolate 70%. Sim. Eu não uso, de verdade, eu não uso achocolatado. Saudável, sem açúcar. Mas acho que é uma questão de paladar, assim, depois que para de comer coisas mais adoçadas. Eu era uma pessoa que odiava chocolate amargo e agora eu já acho doce. Mas assim, acho que vale a gente provar, né? Conhecer, tentar receitas para ver qual a forma que melhor se adapta. Uhum. Gente, acho que é tudo questão de costume, porque eu tenho umas amigas que tomam Nescau e botam açúcar ainda, sabe? Então, Nossa! bota Nescau e 2 colheres de açúcar. Meu Deus. Daí, Cara, dá pra Tipo de A Bia faz isso, não faz? Oi? A Bia faz isso. A Bia fazia isso. Acho A Bia que agora não é sei se outra faz pessoa. mais. Fazia. É uma nova Bia. Essa era a Bia das... A Bia 2016 agora é uma Bia que se cuida mais, come menos doce. Dá É pra uma Bia ouvir? exemplar. Fala, Geraldo. Eu coloquei no chat, vocês viram? Eu precisei sair um minutinho, eu fiquei com uma curiosidade sobre o tal e qual. Eu não sei se a Anneli já falou sobre ele. O tal e qual, deixa eu ver se eu acho. Tal e qual. Ele é culinário também. Isso. Sobre o chocolatado, eu estava ouvindo vocês falando agora, o que eu tenho lido e ouvido os nutricionistas falarem mais é esquecer achocolatado e partir para o cacau em pó, ou chocolate em pó. Isso. Você vê que é 50-50%? Ele é 50% cacau e é os 50% ao leite. E tem pouca uma boa opção. E não tem a adição de açúcar. Legal. É uma boa opção. A Noeli falou isso, não? Sim, assim, agora na Páscoa eu estava discutindo isso com as minhas colegas de trabalho essa semana. Na Cacau Show tem o chocolate 0 açúcar e o chocolate 70%, né? Só que pra gente é muito mais benéfico comprar o 70% do que o 0. Uhum. É mais entendeu? gostoso. É mais gostoso, assim, não tem, por ser 70%, não tem praticamente açúcar, acho que nem tem adição de açúcar. E o 0 tem adoçante, tem muita gordura. Que não interessa. Ah, tá. Então ele é benéfico por conta da exclusão do adoçante e pela pouquíssima quantidade de açúcar, é isso? Isso, e tipo assim, é mais cacau. Gente, cacau é muito benéfico para a saúde, assim, de todas as pessoas. É um super alimento. Vale a pena investir no cacau. Achei aqui o tal e qual também é maltodextrina, ciclamato e sacarina. Maltodextrina é carboidrato, né? Uhum. E ciclamato e sacarina são 2 adoçantes ricos em sódio. Sim, os 2 são ciclamato de sódio e sacarina sódica. Os 2 são sódios. Uhum. O tal e qual, ele 2 gramas dele, que é 1 colher de sopa, tem 25 miligramas de sódio, mais do que esse aqui que eu tô usando. Mas é que eu acho que esse aqui tem estévia, daí por isso que não tem tanto sódio. Verdade, bem observado. Então fica a dica, quem usa culinário, prefira esse. Cadê? Mostra a frente dele. Propaganda aí, galera. Will, Oi? faz Vamos uma fazer um receita jabá. com cacau. Receita qual? Ai, não sei, tem várias coisas. Eu amo a panqueca de banana.
É muito bom. Faz o brigadeiro. Ao invés de botar o Gold, bota o cacau. O que minhas amigas fazem sempre e levam para o trabalho é brigadeiro de biomassa de banana verde com cacau. Muito bom. Assim, gente, não fica doce. Não é um brigadeiro, sabe? Mas tem gosto de chocolate. Finge que é brigadeiro e come. Gente, esse brigadeiro do Will, eu gostei mais do que o brigadeiro normal, juro por Deus, não tô falando por falar, não. Como é que é eu mesmo? Eu troco fácil. Eu vi um no Snap só, mas eu não anotei. É só banana, manteiga light e o Gold. A massa, 2 bananas, explica direito. Tá, receita. Anota de papel, caneta. Fala, Will, receita no site. Calma aí, vou anotar aqui no computador. Geralmente eu faço pouco, né? Porque se fazer muito, você vai querer comer tudo na mesma hora. Então eu comi tudo. Eu amasso umas 3 bananas, pelo menos, dependendo do tamanho, né? E coloco na panela junto com meia colher de sopa de manteiga. E você vai mexendo. Depois só você jogar o achocolatado. Eu geralmente uso 1 colher de sopa. Mas, se você quiser ele mais preto ou mais doce um pouquinho, você acrescenta mais achocolatado. Mexendo até ele começar a grudar na panela. Fica bem bom. Tô brincando, gente, eu não comi tudo, não. O bom da banana é que a banana meio que corta a vontade de comer doce, né? Só com vontade de comer doce, como a banana, ela corta. E não é exativo. O problema é que você tá com vontade de comer doce, você não vai comer uma banana, mas se você comer, corta. Aí você faz, tipo, um brigadeiro de banana, você não ataca o negócio inteiro, entendeu? Você come um pouco, fica satisfeito e não fica com aquela sensação de que comeu algo enjoativo, entendeu? Sim, eu faço. Mas depois da hiperglicemia, não vai botar a culpa na banana, hein? Por favor. Eu tenho uma dica. Quando eu tô com hipo, ou quando eu tô com aquela compulsão de mastigar, né? Porque eu, quando fico com hipo, não sei vocês, eu como a quantidade que eu preciso de comer de carboidrato, mas eu fico com aquela compulsão de ficar mastigando, não é? Eu fico assim. Vontade de comer tudo que tá na frente. Eu sempre tenho, nessas horas, coco. E coco, ele não altera a glicemia. E, cara, fica mastigando aí meio... Não altera e passa vontade. Assim. A compulsão vai embora. A Noeli veio preparada mesmo. Ela trouxe até um coco, um pedaço de coco para fazer um pedaço de coco. Eu sempre tenho. Mas eu sempre tenho, cara, na minha geladeira, assim. Tipo, eu janto, aí eu ainda tô com vontade de comer, aí eu pego meu coco, fico por ali. Macete do coco, mano. Chiclete substitui ou Noeli? Tem que ser o coco mesmo. Precisa ser o coco. Tá certo. Essa foi a palestra da nossa nutricionista de plantão. Então, obrigado, Noeli, mais uma vez, tá? Pelo teu empenho aí, pelo material que você preparou pra gente. Foi muito bom, muito válido. Tiramos várias dúvidas. Então, beleza. Obrigado, Noeli. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção de vocês, tá? Acho que eu fiquei um pouquinho nervosinha com tanta gente me olhando. Mas é isso, eu espero ter ajudado em alguma coisa, esclarecido alguma dúvida. Se alguém ficou com dúvida e eu não consegui tirar aqui, por favor, me manda o WhatsApp que eu vou responder, tá? Legal. Ou então pode te mandar a pergunta pelo grupo lá no Face, Academia dos Novos Diabéticos, né? Quem não tiver o teu WhatsApp. Pode mandar a pergunta para você pelo grupo do Face? Pode. Beleza? Eu te perdi um pouquinho aqui, mas agora voltou. Então, beleza. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Clap along.